Presidente, senhoras e senhores parlamentares, queria saudar a todos, dizer da importância do funcionamento do Congresso Nacional, nesses dias ainda que se define as eleições no segundo turno, e dizer que a democracia reafirmada pelo resultado das urnas, que daqui a pouco conheceremos, essa deve ser a motivação que une todos os brasileiros para celebrar sempre a liberdade das suas escolhas, em que campo nós estivermos, com diferenças que nós possamos ter. Quero acreditar, e aí as revistas, os jornais constantemente estão mostrando, quero acreditar que todo esse debate que trava o Brasil, que toda essa contenda de ideias devem levar os brasileiros a algum lugar. Não vamos acreditar que estamos errando, que todos podem errar em conjunto, que alguns podem acertar e nós não teremos que viver situações de conflito como essa que nós estamos vivendo nesse momento, quando nós não sabemos ao certo o que o povo brasileiro vai decidir a respeito de quem vai administrar nos próximos anos o Brasil. Eu subo a essa tribuna para falar um pouco, senhor presidente, sobre o Dia Internacional e coincidentemente, refletindo sobre essa situação que nós estamos vivendo, para falar do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. De acordo com dados do Banco Mundial, o número de pessoas vivendo em condições de pobreza extrema, isto é, o número de pessoas que sobrevivem com menos de R$ 8 por dia, conforme critério utilizado pelo Banco Mundial, caiu de 804 milhões em 2013 para 736 milhões em 2015. Essa organização internacional do menor nível de extrema pobreza atingido em toda a história. Assim, de acordo com esses dados, senhor presidente, nós teríamos muito a comemorar neste Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Mas talvez não seja bem assim. E essa é a razão em que assumo essa tribuna para que a gente possa refletir junto. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2010, chegou a afirmar, por meio de comunicado, que o Brasil tinha condições de erradicar até 2016 a extrema pobreza. Tínhamos, então, segundo a imaginação da época, as condições necessárias para acabar em poucos anos com a extrema pobreza do nosso país. E como todos sabem e podem sentir, nós não conseguimos, infelizmente, atingir essa meta civilizatória. Pelo contrário, senhor presidente, a recessão econômica que vivemos entre 2015 e 2016, aliada talvez ao descaso por parte de nossas autoridades, dos nossos governantes, com esse imenso contingente de desvalidos, deixou como legado o aumento da extrema pobreza em nosso país. E se tivéssemos, de fato, erradicado a extrema pobreza, teríamos razões de sobra para celebrar esse 17 de outubro. A realidade, no entanto, presidente, senhoras e senhores senadores, é que temos muitas razões para lamentar. 25 razões, para sermos precisos. De acordo com a notícia recente do jornal Valor Econômico, 25 das 27 unidades da Federação Brasileira registraram aumento de pessoas vivendo em condições de pobreza absoluta. Dos 10 estados em que houve maior crescimento da pobreza, 8 situam-se no Nordeste. Pior ainda, mudam-se os governos, mudam-se as propostas, alcançam-se decisões que são tomadas no cotidiano, mas a verdade é que o avanço da miséria é mais intenso no interior do Nordeste do que as capitais da região. Nos últimos anos, a extrema pobreza, senhora presidente, aumentou 9% nas regiões metropolitanas. Já no interior, no Nordeste, seu avanço superou a marca de 11% da população.
esse retorno desproporcional da miséria, que afeta com mais intensidade justamente o Nordeste do país, dá muita margem à reflexão. Nesse momento, sobretudo, faz-nos pensar, senhor presidente, sobretudo, na fragilidade das políticas públicas que visam combater a pobreza. Caros colegas e colegas, minhas companheiras, no Nordeste, as transferências de renda do Bolsa Família e do INSS com benefício de prestação continuada representam combinadas mais de 25% da renda da região. 1/4 da renda, senhora presidente, é muita coisa. Configura-se dessa forma um sistema de dependência econômica, de assistencialismo, de dependência essa que merece ser repensada. É óbvio que eu não estou aqui pregando que deva se acabar com esses importantes e cruciais sistemas de transferência. Nada disso. Essas transferências de renda, como Bolsa Família, são importantes, são necessárias e devem continuar. Mas temos que encarar a realidade. Em algum momento temos que dar dignidade a esses brasileiros e essas brasileiras. Dar dignidade significa dar emprego, educação, renda própria, tudo isso que a senhora também falava na sua caminhada política ao lado do ex-governador Alckmin. Entre os anos de 2004 e 2013, o PIB brasileiro cresceu em média 4% ao ano. No mesmo período, as verbas do varejo, setor que tradicionalmente ocupa muita mão de obra de baixa qualificação, cresceram em ritmo bem mais acelerado, atingindo crescimento superior a 8% ao ano. Quando essa onda de consumo estourou, quando veio a crise, esses empregos de baixa qualificação deixaram de existir. Assim, nós concluímos que a erradicação da miséria não se alcançará, como ficou evidente durante a última crise econômica, por meio dos mecanismos que todos os governos usaram e ainda usam. Acabar com a miséria passa necessariamente pela construção do emprego, pelo investimento, pela oportunidade. É preciso, portanto, rediscutir, quem sabe reformular nossos sistemas de combate à miséria. Temos que, aos poucos, converter os importantes programas de transferência de renda em ferramentas que fomentem a qualificação, a inserção no mercado de trabalho e o empreendedorismo. Com vistas, senhora presidente, a criar as condições necessárias para acabar com os ciclos de manutenção e de recrudescimento de episódios da pobreza. Enquanto isso, eu volto a destacar, não podemos abrir mão dos programas. Ninguém aqui está pregando isso. Dos programas essenciais para os mais desvalidos. Afinal, sem eles, a miséria seria maior ainda. Portanto, infelizmente, temos que reconhecer, como pontuou a matéria vinculada pelo jornal Valor Econômico, a pobreza extrema cresceu em todas as unidades da Federação. E eu quero dizer quase todas, inclusive no meu querido Estado do Espírito Santo, pois em 2014, senhora presidente, eram 2,6% das famílias capixabas que viviam abaixo da linha da pobreza extrema. Ao final de 2017, esse percentual havia subido para 4,4%. Contamos no meu estado com um trabalho desempenhado pelo Instituto Jones dos Santos Neves, que publica todos os anos um documento intitulado Perfil da Pobreza no Espírito Santo, importante para ser estudado pelos parlamentares e pelos governantes. E de acordo com esse instituto, nobres colegas parlamentares, senadores e senadoras, 46% das famílias capixabas inscritas no cadastro único que subsidia os programas sociais do governo federal encontram-se em situação de pobreza. Não há nenhum governo que possa pensar em qualquer tipo de desenvolvimento se não tiver esses dados na mão e analisá-los. Enquanto a situação vivendo com renda domiciliar per capita inferior, presidente, a R$ 129. São 164 mil famílias, portanto, vivendo no meu estado em condições de extrema pobreza. 60 mil crianças e adolescentes integram essas famílias.
famílias que perderam casas, famílias que moram em abrigos, famílias que moram nas ruas. Não há dignidade política que possamos proclamar em nossa tarefa cotidiana nesse Congresso, se não tivermos capacidade de analisar, oferecer saída para que a gente possa tirar essas famílias da miséria. Famílias que não são capazes, dada a sua condição de miséria, de fornecer as referências necessárias para que essas 60 mil crianças e adolescentes consigam vislumbrar um futuro melhor e consigam ter pelo menos esperança. E sem esperança, não há futuro. As consequências desse estado de desalento, as consequências dessa falta de perspectiva são literalmente letais. O Espírito Santo ostenta hoje a segunda maior taxa de homicídios de jovens no país, perdendo apenas para o Amapá. Senhoras e senhores senadores, o Brasil inteiro, quase 15 milhões de pessoas vivem hoje em condições de extrema pobreza. Isso não é vergonhoso? Isso não é assustador? Isso não é inadmissível? Essa casa, como sempre digo, estou dentro dela, não pode ficar indiferente a essa tragédia. A voz surda das urnas que renovaram esse Senado é de descontentamento, senhora presidente. Esse Senado reflete a opinião, o desencantamento, a desesperança da população brasileira. Certamente não há mais espaço no Brasil do século XXI para brasileiras e brasileiros vivendo na miséria. E sabemos todos, crianças e adolescentes que se criam nesses ambientes, senador Hélio José, extremamente frágeis, se tornarão, infelizmente, adultos com bem menores, ou quase nenhuma oportunidade de vida. Pois não, senador Hélio José? Senhora senadora Rose de Freitas, primeiro meus cumprimentos a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, presidente da sessão. Eu queria concordar com Vossa Excelência. O Espírito Santo, um estado que sofreu muito com o desastre de Mariana, que sofreu muito com uma série de outras questões, que superou algumas dificuldades importantes com relação à segurança pública, vivida naquele período de chumbo, que a senhora sabe recentemente, e que agora demonstrou toda essa situação que a senhora coloca. Eu quero aqui só ser testemunho do esforço de Vossa Excelência, no sentido de sempre trazer as questões do glorioso Estado do Espírito Santo, que pelo menos eu gosto tanto pelo ensopado, pela muqueca capixaba, pelas praias maravilhosas e pelo esse povo bonito e bacana e elegante, que é o povo do Espírito Santo, bem representado aqui por Vossa Excelência. Queria só, em rápidas palavras, concordar com a senhora, dizer que as urnas, a gente gostando ou não gostando de resultado, ela é a voz do povo, a voz da democracia, e que nós estamos aqui para encaminhar e apoiar a voz da democracia, mas temos nossas opiniões, e eu quero falar que concordo com as opiniões de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora, pelo referido à parte. Muito obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência, e concluindo, eu queria apenas acrescentar que é necessário estancar essa verdadeira sangria, senhora presidente, que nós devemos propor saídas para ela, essa sangria que representa, sobretudo, uma vergonhosa condição brasileira, e o presidente da República inicia em 1º de janeiro seu mandato com um olhar na questão da pobreza deste país, que prospera, que cresce diante dos nossos olhos. Senador Egson Buarque, é um prazer, eu quero dizer, Vossa Excelência, receber uma parte no meu discurso de Vossa Excelência. Senadora Rose, eu estava escutando o seu discurso pela rádio e decidi vir aqui fazer uma parte. Felizmente, não é todo dia que tem discurso com tanta profundidade e sensibilidade, porque se fosse todo dia eu ia ficar triste de estar me despedindo do Senado. Mas como é raro isso, essa razão eu não vou ter para ter a saudade. Mas eu não podia deixar de vir aqui para tentar trazer mais uma vez aquilo que me trouxe para essa casa. É tentar
descobrir por que o Brasil continua com essa pobreza. E para mim não há outra razão a não ser o desprezo à educação da nossa população na infância. Por duas razões. Só a educação, especialmente nos tempos atuais da economia do conhecimento, é que permite aumentar o bolo de todos, que chama-se Produto Interno Bruto. Não há como aumentar esse Produto Interno Bruto per capita por pessoa sem educação, que traz produtividade, que traz eficiência, competitividade, inovação. E só um PIB grande é distribuído se a educação for igual para todos, senador. Não tem como distribuir a renda sem distribuir antes o conhecimento. Antes de chegar no bolso, a renda chega na cabeça. Porque antes de entrar o dinheiro no bolso, o conhecimento tem que entrar na cabeça. É a partir daí que vem o emprego de qualidade. É a partir daí que vem a renda. É a partir daí que vem a consciência, até mesmo para lutar pelos direitos. Só a educação é capaz de trazer um país rico na totalidade e com essa riqueza distribuída entre os seus habitantes. O seu discurso força uma reflexão de por que no Brasil persiste o quadro de pobreza. Porque o Brasil não produz tanto quanto deveria por pessoa, a renda per capita é baixinha, e porque a pouca renda que a gente produz para todos é mal distribuída. E isso vem da baixa educação de todos e da desigualdade como a educação se distribui. Eu fiz questão de vir aqui fazer essa parte para a senhora, dizendo que é bom ouvir um discurso com essas duas coisas que eu lhe falei, sensibilidade e profundidade. Seu discurso merece ser impresso e distribuído para que nossos colegas ouçam sua preocupação e sua reflexão. Muito obrigado por esse discurso, senadora. Senador Cristóvão, se me permite, a presidente, eu queria, talvez a gente não tenha tantas oportunidades, já que o povo de Brasília esqueceu do tamanho de Vossa Excelência, como Vossa Excelência se agiganta diante da luta, não só contra a pobreza, mas a favor da educação, portanto, a favor do desenvolvimento, da justiça social e de tudo mais que a gente fala há tanto tempo e que parece ficar meio carcomido nos tapetes dessa casa, quando as pessoas se esquecem de olhar para fora deles e enxergar esse Brasil que deveria estar todos os dias diante dos nossos olhos. Uma coisa também é certa, o senador José também vai estar distante dessa casa, um combativo companheiro, lutou muito aqui dentro, foi um D'Artagnan. Mas uma coisa é certa, quem vencer essas eleições, no próximo dia 28, tem a sua tarefa principal, pauta da sua tarefa encomendada. Essa tarefa, senhores senadores e senhora senadora, ela é fundamental, que é formular, implantar com máxima urgência políticas realmente eficazes de combate à extrema pobreza. Não tem como mentir mais. Não tem como esconder os dados, os números. Não adianta maquiar nenhuma política pública. Não adianta dizer que esse ministro da Educação vai ser mais moderno do que o outro, vai ser mais competente. Nós precisamos colocar a educação como tarefa fundamental. Todos nessa casa tinham que ser militantes, senhora presidente, de trazer a educação. A pobreza, ela pode ser estudada, porque a educação não chega até lá e só se sai da pobreza através da educação. Portanto, eu queria dizer que eu continuarei aqui nessa luta pelos próximos 4 anos. Eu quero continuar dedicando meu mandato a acabar com essa noda que essa nação tem, que é acabar com a miséria e tornar o Brasil mais justo. E para isso temos que ter educação. E é justiça que todas nós, mulheres principalmente, e homens de bem, como o senador Cristóvão, como o Hélio José, que nós queremos que tenha no Brasil a justiça através das políticas sociais capazes de tirar esse contingente de pessoas dessa extrema pobreza. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância. Senadora Rose de Freitas, eu percebi no seu pronunciamento a
a relevância do tema, porque concordo em gênero, número e grau. A parte do senador Cristóvão Buarque foi didático para dar referência e relevância também ao seu pronunciamento. Ontem foi dia do professor e nós devemos reconhecer que enquanto as nações, como a Finlândia, em que a missão do professor é a mais importante, senadora Ione, a senhora que é médica cardiologista, na Finlândia o professor é a atividade, é a profissão mais importante da sociedade finlandesa. Por isso é um país referência em desenvolvimento pela força que o professor tem. Então a educação no Brasil é o único caminho, a chave para todos os nossos desafios para desenvolvimento, para inclusão social, para a cidadania, como bem referiu o senador Cristóvão Buarque. Então, senadora Rose de Freitas, eu dobrei o seu tempo aqui na mesa pela relevância que teve o seu pronunciamento. Então, parabéns à senhora.